Ceará é cheio de humorista, ninguém pode negar. O povo daqui é engraçado e gosta de frescar. Frescar, para quem não sabe, é um verbo intransitivo que descreve o objetivo que alguém tem de brincar. Brincar no sentido de contar piada, de fazer rir, de gargalhar. A veia cômica do cearense não é algo para se envergonhar. É por isso que hoje nós vamos falar de humor para criança, menino e pro doutor entender e acompanhar. Sim, meus amigos, hoje a ideia é rir, achar graça, gargalhar e, acima disso, entender os motivos que deram ao Ceará o título de Terra do Humor. Eu garanto para vocês que esse será um passeio cheio de cultura, boas risadas e mas muita informação para você. Mas para a gente começar nossa viagem, é importante ter bagagem e encarar tudo sem nenhum temor. Assim sendo, vamos começar logo nossa fuleiragem e entender qual a abordagem que envolve a palavra humor. É muito interessante falar do humor porque, sendo um estado de espírito, ele é inerente à natureza humana e necessário para a natureza humana, porque nós temos vários tipos de manifestação hedônica. Nós somos hedonistas porque buscamos o prazer, porque buscamos a alegria, porque construímos outras formas menos perversas de viver, de enfrentar dificuldades. Então eu considero o humor um estado de espírito. É, sobretudo, uma característica evolutiva. Eu acho que é questão de sobrevivência ter humor. Quem não tem, acho que vive menos mesmo. O humor é um estado de espírito que serve para embalar nossos sonhos, para amenizar nossas adversidades, mas também para vender isso para outrem, né? Eu acho essa característica do humor bem interessante. Acho que sobretudo é isso. O humor é sobrevivência, resistência e evolução. Olha, humor, tem várias definições, Primeiro é um substantivo masculino, humor, mas que ele agrega, tudo. O humor ele cura, o humor ele diverte, o humor ele corrige, o humor ele pode levantar questões, Você pode levantar questões através do humor, incentivar as pessoas através do humor, fazer com que as pessoas possam pensar e refletir. Qualquer coisa que faça rir, gostosa que faça rir. Não é apelativo, mas o humor que faça rir é o humor. Risada, só tá gargalhada. Esse é o humor. Entendida a definição da palavra, tá na hora então de cair de vez nessa história. Estamos agora no Museu do Humor Cearense, localizado na Avenida da Universidade, pertinho do centro de Fortaleza. Quem vai nos receber nessa perambulança é seu curador, fundador, humorista e que também é historiador, Jader Soares. Nós estamos aqui no Museu do Humor Cearense, mais especificamente no Teatro Chico Anísio, já que um é dentro do outro, e a importância de um museu para contar a história da gaiatice e da alegria do povo do Ceará, ela é fundamental. Ela tem que acontecer. Este museu, ele fundamenta de alguma forma, a gente tenta explicar, porque não é fácil explicar por que o Ceará é a terra do humor, mas ele fundamenta por que nós somos este povo alegre, apesar das atrocidades que convivemos no dia a dia. Portanto, o Museu do Humor Cearense ele é fundamental para se contar esta trajetória. Eu acho que o povo conhece muito o Ceará como terra do humor por dois motivos principais. Eu acho que um é porque a gente é mesmo, tem uma coisa diferente na água que a gente bebe aqui, não sei exatamente explicar o que é, mas que o povo cearense é um povo mais bem-humorado.
E tem uma questão de marketing também, né? O marketing foi construído muito bem feito aqui. Nós tivemos grandes nomes, os maiores comediantes do país saíram daqui. Então, consequentemente, não teve como o pessoal dissimilar isso na Chicanize. Renato Aragão, Tom Cavalcante, Tiririca, Falcão, Rocicléa. Todo esse povo saído daqui, inevitavelmente as pessoas iriam, né, olhar para cá como uma terra de humoristas. Mas também ficaram humoristas aqui no Ceará, né, para que a gente pudesse pontuar e patentear este nome de Ceará como terra do humor. Porque se os humoristas tivessem ido para o sul, como foi o Chico, o Tom, o Tiririca, e não tivesse ficado a gente aqui para poder pontuar e dizer, opa, a terra é aqui, a terra não seria a terra do humor. Então, salve aqueles que ficaram aqui e reconstruíram e construíram essa cidade como a cidade do riso. Essa característica do humor no âmbito da indústria cultural que dá visibilidade, que faz esse Ceará Moleque ser realçado, que faz esse humor ser realçado. E aí a história recente prova isso, né? Mas isso vem, eu acho que de antes, assim, eu acredito que isso vem da nossa fundação mesmo. Eu acho que a gente é visto como a terra do humor, porque eu acho que a gente é mesmo a terra do humor. Tá curioso para saber o que a gente encontra por aqui? Se aveste não, o Jader conta tudo pra gente. Seja bem-vindo ao Museu do Humor Cearense. Ó, para começar, a gente tem naturalmente uma simbólica Praça do Ferreira aqui representada. E você, para chegar aqui, você tem que olhar lá para cima e fazer assim, ó. Que é a nossa Vaia ao Sol, evento acontecido no dia 30 de janeiro de 1942. Vem comigo! Aqui nós estamos numa sala em homenagem ao Quintino Cunha, poeta, humorista, todo cearense. Conta uma historinha do Quintino, eu vou contar uma para você. No aniversário do Quintino, certa ocasião, na Praça do Ferreira, estava ele lá nos cafés com alguns amigos e o cara chegou e deu um presente ao Quintino, uma caixa de sapato. Quando o Quintino abriu, sabe o que era? Um par de chifres. Todo mundo ficou se entreolhando, gozando da cara do Quintino. Só que na semana seguinte era o aniversário do presenteador. Quintino chegou lá, deu um ramalhete de flores. Todo mundo ficou sem entender nada e o caba disse, não estou entendendo não, Quintino. No dia do seu aniversário ele deu um par de chifres, no dia do meu aniversário você me dá flores. Quintino foi saindo e dizendo, cada um dá o que tem. Muito importante esses caras. Até hoje, se você for no show de humor hoje, aqui em Fortaleza, provavelmente você vai ouvir o humorista contando alguma piada que é do Quintino Cunha. Alguma piada que foi do Paulo Ney. Eles eram muito engraçados. E eles eram naturalmente engraçados. É a mais pura demonstração do que é mesmo o povo aqui do Ceará. E foi sem nenhuma pretensão. A coisa surgindo, então as histórias, os causos, né? As primeiras crônicas cearenses, né? Em jornais escritos de 100 anos atrás já dava conta dessa molecagem, a famosa Vaia ao Sol, não é? Do Paulo Ney tem a história que juntava gente na sala de aula quando era prova oral, ele fazendo medicina no Rio de Janeiro, juntava gente na sala de aula para ver quando era ele que ia fazer a prova, porque se ele não soubesse a resposta, ele ia ter uma gracinha. Aí isso virou uma piada que até hoje é usada em um monte de canto, que é o que o professor perguntou pro Paulo Ney, quais são todos os ossos do crânio? Aí o Paulo Ney falou, professor, agora eu não tô sabendo dizer, mas eu tenho todos aqui na cabeça. Fuleiragem, né? Fuleiragem. O nome do camarada, na realidade, é Francisco de Paula Ney, mas é conhecido como Paula Ney. E eu defendo, nesse meu livro, que o Paula Ney foi o primeiro humorista brasileiro. E ele nasceu em 1858. E eu sempre digo, né, nós fazemos humor desde 1858. E um pequeno detalhe, quem escreveu a apresentação desse meu livro foi o Chico Anísio. E o Chico Anísio concorda que o Paulo Ney foi o primeiro humorista brasileiro. Dentre todas as salas, histórias, memórias e nomes guardados por aqui, um em específico merece todo o carinho e atenção. Chico Anísio. Nós estamos aqui no Teatro Chico Anísio e me veio aqui a lembrança uma coisa que
tanto quanto emocionante. Aliás, emocionante até demais. Chega, eu estou aqui meio com a voz embargada. Neste palco, que está aqui por trás de mim, foi o palco que o Chico Anísio pisou pela última vez em cinzas. O Chico Anísio foi cremado, uma parte das cinzas do Chico foi jogada na floresta do Projac e a outra parte foi jogada na Serra de Maranguape. Ambas as situações de helicóptero. Então a despedida da urna do Chico, das cinzas do Chico, foi nesse palco, né? Então, quando eu me lembro desta coisa, deste feito, deste momento, eu sempre me emociono e passo a valorizar e a ter cada vez mais respeito por esse palco, né, que é o palco do Teatro Chico Anísio. O meu amigo Chico Anísio, porque eu tive o privilégio de ser amigo desse camarada. Assim como Jader, o humorista Ciro Santos também tem uma relação especial com Chico Anísio. Tanto é que acabou trocando Rio de Janeiro, sua terra natal, para vir morar no estado que mais tem humorista por metro quadrado no mundo inteiro. E aqui fez a sua história. Na realidade, eu não escolhi, acho que o Ceará acabou me escolhendo, porque o Paulo Diógenes me conheceu no Rio de Janeiro, o Paulo assistia vários espetáculos lá e o Paulo até então não fazia Raimundinha. Nós ficamos amigos porque encontramos amigos comuns e eu já trabalhava em alguns espetáculos profissionais. Ele começou a assistir, ficamos amigos e ele voltou para o Ceará. E aqui ele começou o trabalho em bares. Foi quando ele me ligou e ele falou, vem tirar umas férias aqui. Eu falei, vou mesmo, traz uma roupa, que a gente vai fazer uma brincadeira aqui, tá começando uma história do humor. Beleza, assim eu trouxe e foi quando nós criamos o Caviar com Rapadura. A grande brincadeira do brega com chique. E aí a coisa desandou pro bem e eu acabei ficando de 15 dias, tô 31 anos. Ciro Santos aprendeu a fazer humor aqui no Ceará. Sem dúvida nenhuma, isso é coisa para se orgulhar. Mas será que esse negócio do cearense fazer rir é coisa que dá para se adquirir ou é genético e tem que se estudar? Eu acho que a fama do Ceará ser a terra do humor é porque o cearense, ele é moleque. O cearense tem aquela coisa engraçada, seja na Praça do Ferreira, seja no Mercado Central, seja numa mesa de bar. Agora, existem humoristas de bares, de mesa de bar e tem os humoristas de palco. Muitos desses que são engraçados numa mesa, numa roda de amigos, não funcionam no palco. Essa é a geração da internet que faz histórias muito engraçadas, mas são vídeos, né? Engraçado do vídeo da internet, mas colocar no palco é diferente. O palco não tem errou, voltou não. O palco é sagrado, você assiste lá, a plateia lá, você olhando, você tem que desdobrar. Muita gente sai desses videozinhos aí que engraçado, tem 1 milhão de seguidores, chega no palco e não sabe. Nem na mão não sabe, tem que treinar muito, porque um vídeo é uma coisa e o palco é outra. A questão do Ceará ser a terra do humor eu vejo da seguinte forma. O brasileiro, de forma geral, é um povo pra cima, é um povo alegre, sabe, que dá um chute na tristeza em busca de uma alegria, muitas vezes, que nem existe. O cearense, eu sempre digo que ele é marrudo, ele é atrevido, ele consegue colocar esta brincadeira no palco, que é muito atrevimento. Porque falar em público é uma das coisas muito difíceis que existem. O riso nos alimenta, né? Às vezes a gente sai de casa triste, sai de casa arrasado com algum problema, quando a gente chega no teatro, chega nas casas de show, que a plateia sorri pra gente, que a gente olha pro olho da plateia e vê aqueles olhos brilhando, isso nos alimenta e nos faz levar mais riso para a plateia. Então eu acho que o riso ele é terapêutico, né? O riso ele salva. Então viva o riso e viva o humor cearense. Mas o cearense é a terra do humor, porque é isso, o cearense é moleque, ele faz graça qualquer coisa. Até com a desgraça, a gente consegue fazer uma graça sem agredir ninguém. Então nós, em torno desta alegria brasileira,
nós conseguimos e fazemos isso todo dia. Nós colocamos nossa gaiatice à prova do público. Eu acho que este é o nosso diferencial. Muita gente boa começou a fazer humor aqui no palco do Teatro Chico Anísio. Dentre esta gente, Eri Soares e Kleber Fernandes. Daqui vai os meus aplausos para Nas Garras da Patrulha. O humor cearense não se resume aos shows em palcos, não. Ele ganha novos ares e até estúdio de televisão. Eu cheguei aqui nas Garras da Patrulha, né, como manipulador e confeccionador de boneco em 2004. Desde o primeiro piloto das Garras da Patrulha, eu estou hoje aqui, até agora, né, manipulando, confeccionando, né, o programa das Garras da Patrulha. Eu fiquei encantado com esse programa e eu achei que ele tinha a minha cara. O processo do Garras é bem bacana e é bem diferente e também muito difícil. As pessoas às vezes não entendem muito. Como é que funciona. Primeiro a gente grava com os humoristas, né, as vozes que fica na rádio. Eles gravam na rádio toda a historinha, a voz e tal. Depois ele é editado esse áudio na rádio também, colocando aquela musiquinha, os BGs, aquelas brincadeiras que vocês já conhecem. Logo depois a gente traz aqui para o estúdio para fazer o insert com a manipulação. Então os meninos que manipulam, o Chapo, o Charlone, o Bibiu, eles escutam o áudio e fazem toda a manipulação em cima daquele áudio que está sendo gravado. Um boneco faz às vezes 5 personagens e às vezes a pessoa não identifica em casa que aquele boneco é 3 personagens diferentes. Personagens que as pessoas gostam, por exemplo, o Tizil fazia o mesmo Doquinha. Então as pessoas às vezes não sabiam disso. Então isso é um dos segredos que a gente tem aqui. A TV foi quem levou o glamour para o Garras da Patrulha. Mas foram nesses estúdios de rádio que tudo começou. E essa galera aqui se orgulha muito em fazer parte dessa história. Alô, Raimundo! Raimundo doido! Olá, gente, eu sou Kleber Fernandes, das Garras da Patrulha. Eu digo das Garras porque praticamente as Garras da Patrulha virou meu sobrenome, né? Eu me misturo tanto com as garras, assim, o meu jeito de fazer humor. Eu tô no humor desde 1990, eu entrei nas garras no ano 2000. Então, quando eu entrei nas garras, eu pensei, é aqui que eu quero ficar porque o meu jeito de fazer humor, bem periferia, tem muito a ver com as Garras da Patrulha, que fala a língua da gente, o cearense, que o cearense gosta tanto, né? E o Brasil também gosta muito, o Brasil também aprendeu a gostar do jeito de falar das Garras da Patrulha. Antigamente nós éramos obrigados a entender a língua dos caras lá, agora os caras estão entendendo a nossa, né? A internet ajuda muito isso, né? E as Garras têm uma história bacana, de muita gente boa que passou por aqui, Tom Cavalcante, o Dejaci Oliveira, o saudoso Dejaci Oliveira, Paulo Leles também, saudoso Paulo Leles. Então as Garras têm essa história bacana junto ao humor do Brasil, né? O humor cearense nem se fala, as Garras hoje é uma referência no humor cearense, né? Nós temos grandes nomes aqui, como o Kleber falou, nas Garras da Patrulha, passou grandes nomes e todos são referências para nós. E o povo cearense é referência para nós e nós ficamos felizes em ser referência para o povo. A gente fica feliz em dar continuidade a um trabalho que começou lá atrás e as pessoas aceitaram o trabalho da gente. E, pô, os caras são bons, os caras representam o nosso povo. Porque você representar um povo não é fácil, não. É uma questão de muita responsabilidade. Eu sei da responsabilidade. As Garras é um programa que ele agrada de A a B, não tem classe social, todas as classes gostam das Garras da Patrulha. E as Garras da Patrulha da TV Diário, né, que tem um linguajar um pouco mais leve, ela é muito bacana. As crianças adoram o programa da televisão porque tem uns bonecos e criança gosta de boneco, aquela coisa toda dos mamulengos, enfim. E as Garras tem muito isso. E as Garras do rádio, da Rádio Vesmares, que tem sei quantos anos de história, 40, 50 anos de história, não precisa nem falar. É uma referência do sistema Vesmares, referência de humor, né? E a gente adora fazer isso porque a gente sabe que é a maneira de informar de uma forma humorística, de uma forma engraçada. Nós temos a responsabilidade de manter esse cuidado, de manter essa linha, de manter esse padrão. E pode ter certeza que nós, aqui das Garras da Patrulha, nós damos o melhor todos os dias
para levar para vocês que acompanham a gente aqui. A modernidade levou o humor para outras esferas, outros canais. Analógico é coisa do passado, eu tô falando é dos digitais. A juventude largou o disquete, modernizou a internet e foi para as redes sociais. E foi assim, de pouquinho em pouquinho, que essa galera visionária resolveu apostar no humor como coisa embrionária. E de um jeito bem auspicioso, surgiu o Suricate Ceboso e o Fortaleza Ordinária. Tudo começou mais ou menos em 2006, 2007, mais ou menos, quando eu e meus amigos começamos a gravar vídeos no manguezal da Sapiranga, né? Região da Sapiranga ali foi onde eu cresci, eu e meus amigos. Então a gente começou a gravar um vídeo de uma tribo que existia lá, que não existia na verdade, né? A gente inventou a tribo dos antropoploides. Eles se pintavam de lama e eu só ficava filmando, né? Que não era nem besta, eles se pintavam de lama lá e tudo da lama do mangue. E eu ficava traduzindo o que eles falavam. Foi aí que começou mais ou menos nessa data, em 2006. A gente foi pegando gosto pela rede social, a gente ia criando conteúdo só por diversão mesmo, só para brincar, só para estar participando ali da internet, para os nossos amigos ver o vídeo, para a galera do bairro ver o vídeo. Ganhava um dinheirinho, mas não era nada que dava para se manter. Não pode falar putaria não, viu galera? Vocês têm que saber, Edu, ó, não pode falar putaria. Ele nem presta atenção. Volta 2007, eu acho que... É 2007, 2008, eu vou contestar também o Diego, viu? Eu acho que era... Eu tenho quase certeza que é 2008, que a gente gravou o primeiro vídeo dos antropoploides. Eu era um dos meninos que se pintava de lama, que ele falou que ele ficava atrás da câmera. E aí foi o nosso primeiro trabalho assim na internet, né? Que foi o lance de botar o nosso jeito, os nossos mundangos. Uma coisa muito nonsense. E aí a gente foi pegando gosto. Assim. Então ele já era mais pivete do que eu pivete, ele mais pivete ainda. E o Diego aí, acho que na época ele trabalhava até numa rede farmacêutica, ele não pode falar o nome também. Paga nós pra aparecer. E aí aconteceu disso, assim, acho que foi esse momento que a gente começou a se entender e fazer conteúdo para a internet. Aí ainda em 2012 que começou outra criação, que foi o Suricate Ceboso, né? O Suricate Ceboso eu criei, numa semana seguinte entrou o Edu, depois o Léo, e o Suricate Ceboso está aí até hoje. E aí aconteceu que o Suricate nasce com esse acúmulo, acho que tem um acúmulo muito grande de conhecimento empírico mesmo, assim, no sentido de a gente fazendo e a gente vai aprendendo, né? É igual o lance do respirar, você não sabe quando você que respira, mas você tá respirando, o negócio tá acontecendo. E aí é muito doido porque a gente conseguiu meio que, sei lá, sintetizar o nosso jeito de ser o cearense comum em internet, assim. Tanto em vídeo quanto também em tirinha, meme, sei lá, mungango. Todo tipo de coisa que dá para se fazer com conteúdo. Internet e celular mudou tudo. Porque antes, para ser artista, você tinha que passar pela curadoria da televisão. A internet furou esse bloqueio. Um celular e o acesso à internet tirou muita gente de um buraco que dificilmente sairia de outra forma. Eu acho que o Suricate ele é isso, ele é a verdade das pessoas do dia a dia mesmo, sem tirar nem pôr. Tanto que muita gente segue o Suricate por se ver naquilo, não por achar que é apenas algo engraçado, mas pelo Suricate representar um momento da vida delas. Em 2018 eu criei o Fortaleza Ordinária, que no caso o Fortaleza Ordinária não foi uma ideia minha assim que surgiu, vou criar o Fortaleza Ordinária. Foi o Whindersson Nunes que entrou em contato comigo e sugeriu que eu criasse uma página do Fortaleza Ordinária. E hoje em dia o conteúdo do Fortaleza Ordinária é isso, né? É a galera mandando conteúdo e eu selecionando o que vai e o que não vai. Tem mais gente trabalhando comigo também. Afinal, quem tá mandando conteúdo pra gente são os profissionais do humor, né? O cearense, né? Eu acho que o cara que fundou o Ceará era humorista, porque aqui é humorista para habitante. Todo mundo aqui é bom de piada, do taxista, o garçom, a costureira, todo mundo é bom de piada. Do jeito de falar, dos trejeitos. Macho, o cearense é osso.
Tipo, que é uma coisa que, por exemplo, como o Diego estava falando até do Fortaleza Ordinário, né? Que é o que meio que dita hoje, não só acho que o humor, mas eu acho que a coisa geral do conteúdo ou da produção de entretenimento, que é a regionalidade. Que a galera não estava prestando atenção nisso. O nosso jeito, a nossa forma de falar, não é o mais legal, não é porque é o artista, né? É o nosso jeito. Não é porque é uma super produção, não é a melhor câmera, é porque é nós. E aí isso traz um bairrismo que a gente tem dentro da gente que a gente não era visto. Por conta do Suricate ter o exemplo seguir o exemplo das Garras da Patrulha. Ou seja, vamos botar um carro, uma coisa bem bonita, talvez não fique tão legal quanto um carro mais fuleiragem aqui, uma cabeça mais caricata. E eu acho que o humor, ele consegue meio que transpor isso, porque o cearense, de modo geral mesmo, ele é humorado. Então é aí que rola a primeira identificação, eu acho. Que a gente entra, aí depois a gente vai tocar em outros assuntos, mais aprofundar, mudar as questões e tal. Mas a porta de entrada pra gente, em todas as coisas que a gente fez, sei lá, na internet, foi o humor. Macho, menino da Vetinflix, essa galera aí que faz La Casa dos Vetin, né, os Vetin de modo geral, esse povo todo, pra mim é o mais puro suco de como o humor cearense é algo que realmente tá na água que a gente bebe, no sangue, sei lá, na posição geográfica, o alinhamento de astros. Porque é impressionante. É a história se repetindo tal qual. Os meninos são muito engraçados. Muito engraçados. E eles não se esforçam nem um pouquinho pra ser. Quando eu falo sobre olhar pra dentro, ver o que é que tá rolando dentro, eu falo exatamente sobre isso. Eu acho que se a gente quer saber onde é que tá a verdadeira essência do humor cearense, a gente tem que olhar pra esses pivetes que estão vindo da periferia, a gente tem que olhar pra galera que tá vindo do interior. São desses lugares onde vai sair a maior potencialidade de humor que a gente tem. E o humor talvez seja a maior expressão de inversão simbólica, de mediação simbólica. Eu imediatamente transformo o negativo no positivo e estamos bem, ainda que apenas simbolicamente. A receita principal do humor é tocar no coração das pessoas, assim, do jeito assim, simples, né? Engraçado de ser, assim. Olha pra pessoa, conta uma piada que ela tá... uma história, uma piada que ela tá querendo ouvir. Ela se prepara, aí você vai, ataca, tipo um mantra. Pá! Ela ri. Nossa série está acabando agora, mas vale a pena ressaltar que a gente precisava era de uma novela para falar de tudo do Ceará. Principalmente porque aqui só nasce artista, cientista e humorista. Podia ser difícil, mas a gente ia conseguir roteirizar. Nosso sotaque cearense falou de gastronomia, baião de dois, de mugunzá. Depois falamos de artesanato e da arte de se bordar. E de dentro da nossa metodologia, falamos também de ciência e tecnologia, sem esquecer a fé e as crenças no pé do altar. Para finalizar com chave de ouro, não poderia ser diferente. Falamos do nosso humor só para melhorar a vida da gente. Humor que nos traz alegria e nos ensina com maestria que nosso povo é um povo inteligente. Com tanto conteúdo e pesquisa, terminamos a nossa jornada. E viva o nosso Ceará!